E imagine se aquela semente que você tanto ignora for, na verdade, um presente divino para restaurar a vitalidade que se perdeu. E se o que parece mais insignificante for o que carrega o maior poder para reviver seu corpo e sua alma? Santa Teresa, a doutora da Igreja, captava uma verdade profunda que tantos de nós esquecemos no corre-corre da vida. Nosso corpo não é mera matéria passageira, ele é um santuário vivo, extensão da alma e via pela qual a graça flui abundantemente. Em suas confissões mais pessoais, a Santa de Ávila via a exaustão não só como fadiga carnal, mas como um sussurro do Espírito Santo, convidando-nos a retornar ao coração de Deus. E nesse caminho de volta, as maravilhas da criação, frutos do mesmo Criador amoroso, se tornam pontes de cura e renovação. Permaneça comigo até o fim dessa reflexão, pois cada palavra aqui tecida é como uma pérola de sabedoria que prepara o seu espírito para uma revelação transformadora. Santa Teresa guardou, em meio às suas alegorias místicas, um ensinamento que hoje ressoa com urgência. Uma semente humilde pode ser um instrumento escolhido por Deus para iniciar sua restauração. Se você já sentiu o peso da fraqueza no corpo, como se as forças se esvaíssem, declare nos comentários: Senhor, ainda podes me renovar. E antes de prosseguirmos, ofereça um ato de fé. Curta este vídeo se você crê na cura que vem de Deus e se inscreva se confia que Ele preparou tudo para o seu equilíbrio espiritual e físico. Não pule nada, pois cada parte revela uma chave para que sua alma se abra à graça. Em uma era que muitas vezes desvaloriza o corpo, tratando-o como uma engrenagem fria da existência, Santa Teresa o elevava à sua dignidade sagrada, morada do Altíssimo. Sua visão não era teoria distante, mas brotava da forja de sua própria vida, das noites febris em sua cela conventual, dos longos anos de enfermidade que a deixavam prostrada entre paralisias, vômitos e desmaios. Ali, no Vale do Sofrimento, ela descobriu que o corpo não é adversário da alma, mas seu companheiro fiel, quando guiado pela luz do Espírito. Para ela, o itinerário da santidade envolvia o todo da pessoa, mente, coração e carne em harmonia. Não adianta orar em silêncio se o corpo não se une à prece. Era preciso recolhimento, quietude e uma disciplina serena que elevasse o físico à comunhão divina. Lembra-se de suas palavras tão sábias? Não se deve fazer caso do corpo, mas também não desprezá-lo de todo. É bom servo se domado, e mau senhor se solto. Essa joia de sabedoria nos convida a um equilíbrio reverente, sem idolatrar a carne, mas honrando-a, pois nela se encarnam os mistérios da salvação. Pense na encarnação. Deus escolheu um corpo humano para habitar entre nós, não como sombra etérea, mas em fragilidade real. Jesus comeu pão, chorou lágrimas, suou gotas de sangue, suportou flagelos. Tudo o que tocamos na nossa condição corporal, ele experimentou em plenitude. Não bastaria isso para nos fazer ver que nosso corpo tem uma vocação santa? Cada respiração, cada batida do coração pode se tornar hino de louvor quando ofertado ao bem maior. Apesar das tormentas físicas que a açoitaram por anos, Santa Teresa nunca se deixou vencer pelo desânimo. Pelo contrário, do leito de dor emergiram suas visões mais luminosas, como se a fragilidade carnal abrisse portais celestiais que a saúde plena mantém fechados. Essa perspectiva desafia o mundo de hoje, obcecado por anestesiar toda fraqueza, por forçar o corpo com artifícios e ignorar seus clamores. Santa Teresa nos ensina a escutar. O cansaço não é só eco de labuta ou mal-estar, mas talvez um sinal de que a alma se distanciou da fonte viva. Assim como a alma ferida debilita a carne, o descuido corporal empobrece o espírito. Não somos fragmentos divididos. A fé cristã, vivida na mística teresiana, proclama nossa unidade indissolúvel. O que aflige um,
ressoa no outro. Por isso, em sua vida conventual, Santa Teresa entrelaçava oração e rotina diária. Dormir com paz era louvar, nutrir-se com gratidão era Eucaristia cotidiana, mover-se com atenção era dança de oferta. Nada era profano, tudo convergia para um balé sagrado, onde corpo e alma se prostravam em adoração conjunta. E é nesse santuário interior que surge a essência dessa meditação. Se o corpo é templo do espírito, por que o permitimos ruir no esgotamento, no abandono, nas impurezas? Por que fugimos para remédios externos quando a fé nos aponta o simples como portal de graça, uma semente, um gesto de intenção, um sim ao Criador? Santa Teresa via em toda criatura um espelho do autor da vida, inclusive nos elementos que nos sustentam. Se Deus forjou nosso ser, Ele proveu os meios para seu florescimento. O que a ciência nomeia como nutrientes vitais, fluxos de energia, ritmos harmônicos do metabolismo. Agora, permita-me compartilhar uma reflexão breve, inspirada no mesmo espírito teresiano, sobre a elevação da Eucaristia, aquele momento sublime na missa em que o pão e o vinho, elevados pelo sacerdote, se transubstanciam no corpo e sangue de Cristo. Santa Teresa, em sua devoção ardente, nos recorda que nosso corpo, ao se unir a essa elevação, participa do mistério. Não somos meros espectadores, mas membros vivos do corpo místico, elevados com ele à glória eterna. Nessa pausa sagrada, sinta seu coração se erguer, deixando que a graça eucarística restaure as forças exauridas, unindo sua fragilidade à força invencível do ressuscitado. Que essa visão desperte em você uma fome maior pela presença real, transformando o ordinário em via de santidade. Assim, prezado irmão ou irmã em Cristo, volte-se para o que é essencial. Cuide do templo que Deus lhe confiou, acolhendo as sementes de renovação que Ele semeia em sua vida. Que Santa Teresa interceda por nós, guiando-nos a uma fé encarnada, onde corpo e alma dançam em unidade para a glória do Pai. Amém. Você já sentiu esse cansaço que não explica, que vai além do corpo e toca o fundo da alma? Aquele peso invisível que nem o sono mais profundo consegue aliviar, deixando o coração inquieto e o espírito sedento? Imagine-se, bem no centro dessa exaustão, há uma graça de Deus esperando para florescer, uma semente plantada em você desde o início da criação. Não é mera coincidência, meu irmão, minha irmã em Cristo, é um convite divino para alinhar corpo e alma na presença do Senhor. Neste momento de reflexão, vamos juntos desenterrar esse tesouro espiritual, inspirados na sabedoria de Santa Teresa de Ávila, para que você possa redescobrir a vitalidade que vem de Deus. Santa Teresa vivia essa harmonia como um dom sutil, um fluxo de graça que se derrama quando o ser inteiro, carne e espírito, se volta para o Criador. Mas esse equilíbrio não surge por si só. Ele exige busca sincera, esforço amoroso e um despertar consciente. Pense no seu corpo como um templo, preparado ou não para receber as bênçãos que o Senhor reserva. Qual é o estado do seu solo interior hoje? Está fértil, pronto para nutrir a semente da renovação divina, ou endurecido pelas distrações do dia a dia, pelas feridas não curadas, pela correria que nos afasta do essencial? Sem essa preparação, os milagres passam despercebidos, como chuva em terra árida. É por isso que essa jornada espiritual é tão vital. Não se trata de fórmulas superficiais, mas de um chamado profundo para ativar o poder que Deus semeou em você, uma herança de vida eterna. Vamos começar reconhecendo a união inseparável entre corpo e alma, pilar de toda a espiritualidade autêntica.
Deus, em sua infinita sabedoria, não nos criou divididos. Somos um só, e quando o espírito se afasta da fonte divina, o corpo sente o eco dessa ausência. Santa Teresa, com sua visão profética, via nos sofrimentos físicos sinais de uma alma carente de oração. Em suas cartas e obras, ela entrelaçava os gemidos do corpo com os silêncios do coração. Dores que surgem não só da matéria, mas de uma desconexão espiritual. Insônias que nascem da falta de recolhimento, fraqueza que acompanha a tentação não vencida. Quando a alma não se alimenta de Deus, ela nos ensina com ternura pastoral, o corpo se torna como terra ressequida, incapaz de frutificar. E ela o sabia por experiência própria. Sua saúde frágil, beirando a morte em tantos momentos, não era apenas enfermidade carnal, mas eco de batalhas espirituais. Recordemos como, ao abandonar temporariamente a oração, seu vigor se esvaiu ainda mais, mas ao retomar essa comunhão íntima com o Senhor, não só a paz interior renasceu, como uma força renovada a impulsionou para uma entrega total. Assim, ela nos legou uma leitura espiritual do esgotamento, ainda tão relevante em nossos tempos. Hoje, cercados de remédios, exercícios e dicas de bem-estar, permanecemos exaustos, corpos moços que se arrastam, mentes aceleradas, corações ardentes de aflição, mas almas que não encontram repouso em Deus. Não será que, em vez de vitaminas ou rotinas, o que nos falta é reconectar o espírito à sua origem? Santa Teresa nos adverte com amor. Privada de Deus, a alma não só padece em segredo, mas arrasta o corpo nessa sombra, pois somos unidade una. Sem alinhamento, não há energia genuína. Sem oração, a luz se apaga. E que oração é essa? Não as palavras vazias recitadas às pressas, mas o recolhimento profundo, o silêncio amoroso onde o coração se abre ao Todo-Poderoso. Santa Teresa a descrevia como um fogo interior que aquece e ergue, mesmo quando os ossos fraquejam. É como se me acendessem por dentro e essa chama me sustenta. Essa força não é humana, desce do alto, nutrindo o ser inteiro. Claro, não ignoramos os cuidados médicos ou o descanso necessário. A própria santa os prezava, mas ela insistia com intensidade espiritual que raízes mais profundas demandam olhares mais ousados. A alma que não ora definha, que não escuta se surda, que não crê se enfraquece, e o corpo segue esse caminho descendente. Quantos fiéis, hoje, carregam um espírito apagado, buscando soluções externas no médico ou na academia, mas voltando ao vazio, porque o bálsamo verdadeiro está no retorno ao interior, na presença de Deus? Essa verdade nos leva a um mistério ainda mais sagrado, a elevação da Eucaristia, momento em que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo, elevados em reverência ao Pai. Nessa pausa litúrgica de adoração, o cansaço da alma encontra alívio imediato, como se o Senhor, erguendo-se ante nós, infundisse luz diretamente em nossas veias espirituais. É um convite silencioso à rendição, onde o corpo, ajoelhado, participa da graça que restaura a unidade perdida. Uma elevação não só do Santíssimo, mas de nossa própria fraqueza ao colo do Redentor. Então, caro amigo em fé, permita que esta reflexão o guie nessa limpeza espiritual que inicia na carne, onde Deus se fez homem para nos resgatar. Ao longo deste caminho, prepare seu coração para o que virá. Não imposições divinas, mas frutos de uma disposição amorosa. Que Santa Teresa interceda por nós, para que, alinhados em oração, possamos brilhar com a luz que nunca se apaga. Você já se sentiu como se uma sombra pairasse sobre sua alma, deixando o corpo exausto e o coração inquieto? Imagine por um instante.
E se a chave para reacender essa chama interior não estivesse em remédios ou rotinas frenéticas, mas em um sussurro divino que espera por você no silêncio mais profundo do seu ser? Vamos mergulhar juntos nessa jornada, inspirados na sabedoria de Santa Teresa, para descobrir como Deus transforma o que parece frágil em uma força renovadora. No coração da tradição cristã, pulsa uma verdade profunda e reconfortante. Tudo o que Deus criou reflete sua glória eterna. Desde os primeiros dias, Ele não apenas moldou o ser humano à sua imagem, mas preparou um jardim de vida, onde a natureza se torna um espelho vivo do Criador. Santa Teresa, com sua sensibilidade mística, captava isso de forma tão viva que nos convida, hoje, a redescobrir essa conexão sagrada. Para ela, cada elemento da criação, as sementes que se enterram na terra, as flores que desabrocham ao sol, a água que nutre e o vento que sussurra, carrega um eco do invisível, um convite à contemplação espiritual. Não era mera observação poética, era uma visão teológica que via em cada detalhe a mão amorosa de Deus tecendo mistérios. Pense na semente, esse símbolo tão humilde e poderoso nos escritos de Santa Teresa. Ela a descrevia como o emblema da alma que se rende ao Senhor, da fé que germina no oculto, do reino de Deus que se expande em segredo. Algo tão pequeno, frágil aos olhos humanos, mas capaz de romper a terra e alterar o panorama inteiro. O que parece insignificante, refletia ela, quando vem de Deus, possui vigor para renovar o mundo. Essa imagem nos leva a uma reflexão mais intensa. Assim como a semente precisa de solo fértil, umidade, paciência e luz para brotar, nossa existência espiritual anseia por alimento divino, quietude interior, perseverança e a graça da fé para florescer. Não somos meras engrenagens mecânicas, mas terra bendita, formada pelo barro nas mãos do oleiro celestial. O que plantamos em nós, oração, confiança, entrega, há de frutificar, trazendo vida abundante. Essa lógica divina, enraizada nas Sagradas Escrituras, ecoa nas palavras de Jesus, que tanto amava essa metáfora. Lembra-se da semente que cai em solos variados, produzindo frutos conforme o acolhimento? Ou da semente de mostarda, minúscula, que se torna uma árvore frondosa? E o grão de trigo que morre para dar vida multiplicada? Cada parábola revela o dinamismo do Evangelho. A vitalidade brota do escondido, do sacrificado, do aparentemente estéril. Santa Teresa, ao meditar nessas verdades, percebia como elas se estendem ao nosso corpo e alma. Em meio a dores e fadigas, o espírito age não com trovões estrondosos, mas com a tenacidade de raízes que se aprofundam. Assim, o cansaço que nos assola pode não ser só da carne, mas um chamado para discernir. Será biológico mero ou uma alma distante do seu centro, onde Deus reside? Aqui, voltemos ao que Santa Teresa chamava de retorno ao centro, esse recôndito da alma onde o Senhor habita em eterna espera. Nesse lugar sagrado, há um silêncio que restaura, uma luz que aquece o coração e uma presença que infunde vigor. Quando nos reconectamos ali, uma transformação sutil ocorre. O olhar se ilumina, a voz ganha firmeza e até o corpo parece mais leve, não por ilusão passageira, mas porque a alma, reencontrando seu eixo, sustenta toda a existência. Em uma de suas visões, em meio a um tormento físico lancinante, Santa Teresa experimentou uma graça que a ergueu por dentro, como se a luz divina permeasse suas veias, concedendo alento renovado. Não foi milagre instantâneo, mas uma restauração espiritual que transfigurou sua visão do sofrimento. Dali em diante, não mais temia o esgotamento, e sim o afastamento de Deus.
Que lição pastoral para nós, amados! No caminho da fé, não se trata de fugir da fraqueza, mas de aprender a escutar seu sussurro. Muitas vezes, o corpo fraqueja porque a alma se desconecta, faminta de sentido, de crença viva, de intimidade com o Altíssimo. Nenhum remédio externo suprirá isso, só o silêncio interior, que abre as portas para ouvir a voz de Deus, reordena o caos. Do centro, tudo flui. A alma respira alívio, o corpo sente o eco dessa paz e surge uma energia autêntica, não a efêmera que se adquire ou simula, mas a que jorra quando cremos, vivemos e oramos em unidade. E nesse retorno ao centro, não podemos deixar de elevar nosso coração à elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o pão e o vinho, transformados no corpo e sangue de Cristo, são erguidos como um sol de graça. Contemplar essa elevação é como receber uma semente de luz diretamente no íntimo. Ela penetra a escuridão da alma, nutre as raízes da fé e desperta uma força interior que transcende o visível, convidando-nos a uma união mais profunda com o Senhor ressuscitado. Que privilégio, irmãos, elevar os olhos para esse mistério e sentir o Criador nos remir de dentro para fora. Santa Teresa, guiada pelo Espírito, não detinha segredos científicos, mas a sabedoria que floresce na oração. Suas visões, brotos tenros, raízes firmes, folhas ao vento, revelavam como Deus opera no sigilo, sem alarido, moldando o profundo. Atrás do corpo laço pode haver uma alma ferida. Só ao curá-la, o todo se ergue com dignidade. Que essa herança nos inspire. Em um mundo ávido por oásis rápidos, Deus ainda fala pelo humilde, pela semente paciente. Volte ao seu centro, ouça seu chamado e veja a criação e você mesmo renascer em sua glória. Você já parou para pensar no que acontece quando uma semente simples, plantada no solo da criação de Deus, desperta uma transformação profunda em nós? Imagine isso. Não é feitiçaria ou crença vazia, mas um convite divino para que o corpo e a alma se unam em uma dança de cura verdadeira. E é aqui, nesse mistério que nos envolve, que Santa Teresa de Ávila nos guia com sua sabedoria encarnada, mostrando como o Criador age no invisível para renovar o visível. Vamos refletir juntos sobre como Santa Teresa vivia essa unidade sagrada? Ela não ignorava o corpo, como se fosse uma prisão da alma. Pelo contrário, via nele um templo vivo, onde cada respiração, cada alimento e cada gesto de cuidado se entrelaçava com a oração. Apesar das enfermidades que a acompanhavam, ela praticava o jejum equilibrado e o repouso com intenção espiritual, sabendo que o que nutrimos no físico ecoa no espírito. O corpo, para ela, era solo abençoado. O que se semeia ali, com fé ou descuido, floresce inevitavelmente. Agora, pense em uma semente colocada por mãos divinas. Não um remédio mágico, mas um dom da natureza, projetado para restaurar células, revigorar a mente e reacender o ânimo. Seu poder não vem dela isolada, mas do plano amoroso de Deus, que tece o material ao imaterial, convidando-nos a uma fé que abraça o todo. Essa visão não era exclusiva de Santa Teresa. Outros santos, como Santa Hildegarda de Bingen, celebravam o verde poder da criação como uma força vital dada por Deus. São Francisco de Assis, por sua vez, via na natureza uma sinfonia de louvor ao Criador. Santa Teresa, com sua intuição mística, ecoava essa verdade. Em uma de suas meditações, ela nos sussurra que a terra guarda segredos que a alma humilde sabe receber. Essas palavras, tão simples e cheias de profundidade, nos chamam a uma humildade confiante. Não se trata de caçar mistérios ocultos, mas de abrir o coração ao que é cotidiano e bom, reconhecendo que a criação não rivaliza com a graça, mas a conduz, como um rio que leva à fonte.
Uma semente, então, torna-se aliada discreta nessa jornada de restauração, desde que mudemos nossa perspectiva. E como fluir naturalmente dessa confiança? Ao alinharmos o espírito com a vontade de Deus, o corpo responde em harmonia, como uma orquestra tocada pelo Maestro Celestial. Santa Teresa o experimentava em sua própria carne. Sem teorias complicadas, ela unia oração e cuidados diários, provando que o divino opera tanto nas grandezas quanto nas pequenezas. Falar de uma semente hoje não diminui a mensagem evangélica, ao contrário, a enriquece, lembrando que, se Deus infunde vida no mínimo, Ele pode despertar novidades em você. Basta um sim de fé, uma entrega sincera. Essa semente é mais que símbolo, é ferramenta nas mãos do Criador, semelhante ao pão que, consagrado, permanece pão aos olhos humanos, mas se transfigura na presença real do corpo de Cristo na Eucaristia. Recebê-la com oração e intenção não é superstição, mas obediência ao que Deus declarou bom desde Gênesis, uma comunhão reverente com sua obra. Transitando para o coração dessa unificação, recordemos como Santa Teresa encontrava o divino no ordinário, longe dos espetáculos sensacionais que tantos buscam. Sua fé era encarnada, enraizada no Evangelho, onde Jesus escolhe o humilde para revelar o extraordinário. O pão como seu corpo, o vinho como seu sangue, a saliva e o barro para curar e iluminar. Por quê? Porque o Pai nos ensina que a verdadeira graça não precisa de pompas, ela se esconde no simples, convidando-nos à confiança pura. Na cela modesta de Santa Teresa, com uma vela tremulante e uma imagem devota, ela se unia ao Deus vivo, transformando o cotidiano em portal de misericórdia. Em nossa era de excessos e barulhos, sua lição é bálsamo, no essencial reside a porta para o eterno. Assim, uma semente ganha valor espiritual não como talismã, mas como lembrete vivo, tal qual o pão eucarístico, que sem cessar de ser pão, eleva-se a sacramento de salvação quando acolhido com alma orante e obediente. E aqui, permitam-me uma reflexão breve e tocante sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos ao silêncio adorante. Santa Teresa, em sua profunda devoção, via nessa elevação não apenas um rito, mas um espelho da alma que se ergue para Deus, deixando o peso do mundo para receber a luz eterna. É um convite à nossa própria elevação interior, onde o humilde pão se torna ponte para o céu, inspirando-nos a elevar nossas vidas diárias em oferta de amor. Santa Teresa nunca desdenhou a matéria nem a idolatrava. Ela a via como colaboradora no caminho da santidade, unindo o que o pecado separa, corpo e espírito, fé e criação, contemplação e ação. Que essa sabedoria nos inspire a acolher os dons simples de Deus como uma semente na palma da mão e a descobrir nele a restauração plena que ansiamos. Imagine por um instante, e se o que você considera comum no seu dia a dia, uma migalha de pão, um punhado de terra úmida, uma sementinha esquecida, guardasse o segredo para reacender sua fé? E se Deus estivesse sussurrando verdades eternas bem debaixo do seu nariz, esperando apenas que você desperte o olhar para enxergá-las? Vamos mergulhar juntos nessa jornada de descoberta, inspirados na sabedoria de Santa Teresa, que transformava o ordinário em portal para o divino. Santa Teresa nos convida a redescobrir a humildade do barro, esse elemento tão frágil que ecoa nossa própria vulnerabilidade humana. Para ela, o barro não era mero acidente da criação, mas um lembrete tocante de como Deus nos modela com mãos amorosas, nos tornando maleáveis à sua vontade. Pense nisso. O Criador, em sua infinita misericórdia, escolheu o pó da terra para formar o homem e até usou barro misturado à saliva para restaurar a visão de um cego.
Que lição profunda de simplicidade! Não é o ouro reluzente ou o mármore imponente que carrega a graça, mas o que é humilde e desprezado pelo mundo. Essa visão nos aquece o coração, nos lembra que nossa fraqueza pode ser o solo fértil onde a bênção divina brota, convidando-nos a uma entrega confiante e orante. E o que dizer do pão, esse alimento cotidiano que sustenta o corpo? Santa Teresa via nele o reflexo da oferta de Cristo, simples e essencial, que nutre não só a carne, mas a alma inteira. Nada no mundo criado se separa do espiritual quando contemplamos tudo à luz de Deus. Hoje, em meio a buscas por prodígios grandiosos, visões celestiais ou mensagens extraordinárias, corremos o risco de ignorar as maravilhas que ele já entrelaçou em nossa rotina. Onde está o mistério? No gesto do padre que parte o pão na Eucaristia, no óleo que unge os doentes com ternura pastoral, na água benta que nos purifica ao entrar no santuário. Tudo isso, barro, pão, semente, pode se tornar rio de graça se o acolhemos com fé viva. Ah, e que profundidade encontramos na elevação da Eucaristia, esse momento sagrado na Santa Missa, onde o pão se ergue como o próprio corpo de Cristo. Não é mero ritual, mas uma pausa reverente no tempo, onde o céu toca a terra. Santa Teresa, com sua alma inflamada, nos ensinaria a fixar os olhos nesse gesto com adoração ardente, deixando que ele desperte em nós um anseio pelo eterno, transformando nossa comunhão em fogo que purifica e une. Transitando para o coração dessa mensagem, recordemos como Santa Teresa observava o mundo com uma sensibilidade que nos enche de admiração. Ela parava para admirar uma planta tenra ou o brilho de uma gota d'água, e até um raio de sol filtrando-se em sua cela e revelava mais da grandeza de Deus do que discursos elaborados. Essa atenção aos detalhes mínimos era sua forma de viver uma fé encarnada, que restaura e vivifica. Perdemos essa delicadeza, mas podemos recuperá-la, especialmente ao meditar na semente que renova o corpo. Não se trata de ilusões ou exageros, mas de uma reconexão profunda. Crer que Deus age no visível e no tangível, no dia a dia, através do que é simples e acessível, como sempre fez. Santa Teresa compreendia que corpo e espírito dançam em harmonia inseparável. Quando a alma se afasta de Deus, o corpo sofre os ecos dessa desconexão, não por castigo, mas por um chamado amoroso à volta. Ela, que desde jovem enfrentou males que a debilitavam, como desmaios, paralisias e exaustões que pareciam intermináveis, não se rebelou contra sua fragilidade. Pelo contrário, fez dela uma escola de oração e revelação. Em seus instantes mais frágeis, foi ali que as visões divinas floresceram, que suas preces mais belas nasceram e que tocou tantas almas com sua luz. Seu corpo, aos olhos humanos tão fraco, tornou-se palco da força do Altíssimo, provando que o sofrimento físico, quando unido à fé, se transfigura em testemunho radiante. Enquanto a ciência moderna desvenda os mistérios do corpo através de estruturas, química e biologia, e nisso avança com brilho, há uma sabedoria mais antiga e espiritual, exercida por Santa Teresa com maestria intuitiva. Ela não lidava com termos técnicos, mas com a experiência viva do invisível, os impactos de uma alma desatenta sobre o físico. Sua lição não é de temor supersticioso, mas de convite pastoral. Volte os olhos para o essencial. Deixe de perseguir o espetacular e abrace o comum como sagrado. A semente à sua frente, real ou simbólica, não guarda poderes mágicos, mas pode ser a chave para sua renovação, recordando que o que Deus toca, mesmo o mais humilde barro, reluz com sua glória. Acolha-a com simplicidade e confiança, como Santa Teresa nos exorta, e veja Deus se revelando no pão que partilha, na terra que cultiva. Ele espera ser notado,
pronto para transformar o ordinário em extraordinário, o frágil em eterno. Você já parou para pensar porque, em meio a tantos avanços da medicina, tantos corações ainda se sentem exaustos como se carregassem um peso invisível? E se eu te dissesse que Santa Teresa de Ávila, essa mestra da fé, descobriu uma chave antiga para desvendar esse mistério, unindo corpo e alma em uma dança sagrada com Deus? Vamos mergulhar juntos nessa sabedoria que pulsa com vida eterna, convidando-nos a uma restauração profunda, onde o frágil se torna forte pela graça divina. Vivemos tempos em que a ansiedade devora dias inteiros, o vazio se instala como uma sombra persistente e o cansaço vira companheiro constante. Esses sinais, que o corpo grita em dores variadas, muitas vezes ecoam uma alma desconectada do seu Criador. Santa Teresa, com sua sensibilidade aguçada pelo amor a Deus, percebia isso com clareza luminosa. Não era questão de culpar cada fraqueza por um erro, mas de reconhecer o laço profundo entre o interior e o exterior. Ela vivia isso na pele. Quando se distanciava da oração, o corpo fraquejava, como um jardim sem sol. Mas ao voltar à presença amorosa de Deus, tudo se reorganizava em harmonia, não por encanto passageiro, mas pela comunhão viva com o divino. Essa é a essência da ciência invisível que ela cultivava. O alma como coração do ser, de onde brotam vigor ou desânimo, luz ou trevas, vitalidade ou mal-estar. Com um carinho pastoral que nos envolve como um abraço materno, Santa Teresa nos urge a nutrir essa vida interior, pois uma alma negligenciada arrasta o resto para o esquecimento. Ela não ignorava os remédios da época. Quando suas irmãs adoeciam, buscava ervas curativas, recomendava repouso e pedia socorro em cartas afetuosas, mas entrelaçava tudo com a oração, sabendo que curar só o corpo sem tocar a raiz espiritual alivia o agora, mas não transforma o eterno. Assim, sua visão era sempre plena, corpo e alma em sintonia, prece e gesto unidos, quietude e cuidado entrelaçados. Imagine o corpo não como prisão, mas como solo sagrado da graça, a ser escutado com ternura, disciplinado com amor, zelado sem excessos. Santa Teresa propunha esse equilíbrio pelo discernimento, um caminho médio que foge dos abismos, nem o abandono aos prazeres sensoriais, nem o desprezo áspero pela carne. Em vez disso, via o corpo como aliado da alma, onde o descanso se torna súplica silenciosa, a refeição vira preparação devota, o labor diário se eleva a louvor, tudo oferecido em amor, transformando até a dor, a fadiga e a debilidade em hinos de entrega. E nessa visão, como não pensar na elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa, onde o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo? Santa Teresa, que tanto se extasiava na presença eucarística, via ali uma elevação não só do pão, mas de toda a nossa fragilidade humana. Ao contemplarmos o ostensório erguido, como num espelho divino, o corpo e a alma se curvam em adoração, recebendo uma graça que restaura o que o mundo feriu. É um convite silencioso. Erga seu coração exausto e sinta como a presença real infunde uma paz que cura as raízes profundas, unindo o visível ao invisível em um só ato de fé amorosa. Falando do castelo interior, Santa Teresa não nos chamava a fugir para um refúgio etéreo, mas a voltar o olhar para dentro, ao santuário onde Deus habita. Ali inicia a cura autêntica, pois nada supera o poder da presença viva do Senhor em um coração aberto. Quando essa chama se acende, mesmo o corpo debilitado ganha um brilho novo, uma força que não vem das forças humanas, mas do eterno.
Ela narrava com vigor esses instantes. Em meio à debilidade, erguia-se para escrever, orar por horas, sustentada não por milagre corporal imediato, mas pela alma inflamada que carrega o que a carne não suporta mais. Essa energia está ao alcance de todos que abrem espaço no interior. E quem já provou a oração fervorosa sabe, o fôlego se acalma, o nervo se aquietam, a vista se ilumina, o ser se reordena. A ciência de hoje mal arranha esses mistérios, mas Santa Teresa os viveu na intimidade com Deus, uma sabedoria que enxerga o essencial sem aparelhos, no tremor das mãos, na exaustão sem causa, na secura da pele, um chamado da alma a retornar ao centro, não para acusar, mas para despertar com misericórdia. Restaurar o corpo, então, exige essa dimensão espiritual que não podemos ignorar. Melhore a mesa, ande mais, durma em paz, tudo isso nutre, mas sem a alma alinhada ao divino, esgota-se em vaidade. Santa Teresa compreendia: uma alma em ordem gera saúde não imune a males, mas impregnada de sentido, e o sentido é remédio que penetra a alma. Seu caminho nunca foi de atalhos fáceis, era rigoroso, mas radiante, iluminado pela arte de decifrar os ecos invisíveis da alma no corpo. Hoje, ao resgatar esse olhar, podemos reencontrar o equilíbrio perdido, não só nos costumes, mas na compreensão do humano como templo do espírito. Talvez Deus te fale assim, não em trovões, mas em sussurros simples. Uma frase, uma semente, um instante de silêncio, tão humilde que só uma alma vigilante o capta. Disponha-se, e essa semente germinará em restauração verdadeira. Não fuga, mas união. Não ilusão, mas fé que se faz carne. A lição de Santa Teresa não visa dominar o corpo, mas compreendê-lo à luz do espírito, não evitar a cruz, mas transfigurá-la em glória. E se você se abrir para isso, minha alma, imagine por um instante, no meio do caos que nos cerca, uma quietude profunda, que não é só alívio, mas um encontro transformador com o divino. E se, exatamente aí, onde o cansaço parece dominar, Santa Teresa de Ávila nos estendesse a mão para revelar um caminho de paz que restaura corpo e espírito. Hoje, sua sabedoria nos convida a contemplar o que os olhos do mundo ignoram, pois é no silêncio que Deus planta sementes de esperança, onde só vemos exaustão. Pense no barulho incessante da vida contemporânea, irmão. Telas que piscam sem parar, alertas que invadem o pensamento, vozes que se sobrepõem como ondas furiosas. Nesse turbilhão, o silêncio virou raridade, um tesouro esquecido. Mas Santa Teresa, lá no século XVI, já percebia isso com uma clareza profética. Antes mesmo das invenções que nos afogam em ruído, ela insistia que a alma anseia pelo silêncio como o corpo pelo pão diário. Para ela, não era mera ausência de som, mas uma presença viva, um santuário onde o Senhor sussurra segredos eternos e a alma se reencontra em sua essência mais pura. Sem esse recolhimento, a oração vira eco vazio. Com ele, as palavras do céu penetram e curam. Ah, que graça é essa, quando o coração se aquieta, não só os lábios, mas os julgamentos apressados, os temores que nos acorrentam, o Senhor toma a palavra. É um silêncio que desce como bálsamo, restaurando não apenas o espírito, mas o corpo inteiro. A ciência de hoje, com sua linguagem moderna, ecoa o que Teresa vivia. O silêncio acalma o estresse, equilibra os nervos, afia a mente e fortalece as defesas do organismo. Ela não falava de ciência, mas sentia na pele. Após um tempo de recolhimento, o corpo se aliviava, ganhava leveza, paz profunda. Porque veja bem, a alma em silêncio cria um ambiente sagrado, onde tudo se reordena, como um jardim regado pela graça.
E que higiene bendita é esse silêncio para o interior! Assim como lavamos o corpo das impurezas, a alma precisa de pausas vazias de barulho para se livrar do que não lhe pertence, ideias alheias, ansiedades vãs, feridas que se reabrem com palavras desnecessárias. No silêncio, a alma se torna cristalina, transparente à luz de Deus, e Ele a enche de uma alegria serena, não explosiva, mas um contentamento que se espalha pelo ser, tocando até os ossos cansados. Em seus dias de fraqueza física, Teresa não fugia para distrações fúteis, recolhia-se na cela, fechava os olhos e mergulhava para dentro. Ali, no colo da doença, achava consolo divino. O corpo nem sempre se curava por completo, mas se transfigurava pela paz interior, que muda como vivemos a dor. Quantos de nós corremos atrás de remédios externos, dietas, rotinas, tratamentos, e ainda assim o esgotamento persiste? Santa Teresa nos desafia a algo mais profundo. Pare, entre no silêncio, silencie as vozes externas para ouvir a voz interior. Pois, enquanto a alma estiver partida, o corpo não conhecerá verdadeiro repouso. Mas esse silêncio, caro amigo, não é tarefa simples. Exige entrega, não fuga do mundo, mas habitação plena no agora, sem fugas ou interrupções. Crie esses instantes no dia. Respire, ouça, aquiete-se. Santa Teresa chamava isso de morada interior, um quarto secreto onde só Deus e a alma dialogam em intimidade. E ali acontecem milagres que nenhuma arte médica alcança. O coração desacelera, a tensão se dissolve, os pensamentos se clareiam, a alma se recompõe e o corpo sente a onda de graça. Não por acaso, após uma oração silenciosa autêntica, saímos renovados, como quem atravessou um rio purificador e emerge transformado. Nem sempre sem dor física, mas com o interior restaurado, refletido em olhares mais serenos, vozes pausadas, gestos fluidos. O corpo, espelho fiel do caos ou da paz da alma, foi o primeiro a sofrer e será o primeiro a brilhar com sua harmonia. No convento, Teresa não ditava regras frias de silêncio. Ensinava a valorizá-lo como necessidade vital da alma, sabendo que uma comunidade sem quietude logo se desfaz, e um coração sem recolhimento se perde no vazio. Para estar em comunhão com Deus, precisamos esvaziar-nos do mundo, nem que seja por breves minutos diários. E veja que beleza! Para ela, o silêncio não era tristeza ou tédio, mas um júbilo profundo, como descobrir uma melodia inaudível, uma conversa com o Altíssimo que transcende palavras. Essa alegria da alma sã supera a fraqueza do corpo doente, enchendo-nos de força espiritual. E permitam-me partilhar um reflexo breve, inspirado nessa sabedoria. Pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, aquele momento sublime em que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. No silêncio reverente da Assembleia, corações unidos em adoração, sentimos o céu tocar a terra. Santa Teresa, com sua devoção eucarística, nos ensina que esse silêncio não é passivo, mas um portal para a união mística, onde o olhar fixo no Santíssimo Sacramento nos eleva, purifica e fortalece contra as tormentas da vida. Essa lição ressoa com urgência em nossos dias, cheios de estímulos, demandas e pressas. Não nos falta informação, mas sim silêncio. Não o vazio estéril, mas o espaço fecundo de encontro com Deus, onde o ruído cessa e a presença divina nos restaura por inteiro. Que Santa Teresa nos guie a essa quietude, para que em meio ao barulho possamos ouvir o chamado amoroso do Pai. Imagine por um instante, e se, em meio ao caos do dia a dia, você pudesse encontrar um refúgio onde o coração se acalma e o corpo ganha forças renovadas?
Não é um sonho distante, mas uma graça que Santa Teresa de Ávila descobriu e viveu com intensidade, convidando-nos a todos a essa jornada de silêncio interior. Quando permitimos que a presença de Deus nos envolva, algo profundo acontece. O equilíbrio entre alma e corpo se restabelece, como se uma luz suave iluminasse as partes mais ocultas de nosso ser. Santa Teresa não falava de recolhimento como uma ideia abstrata, mas como uma vivência diária, tecida nas rotinas mais simples. Ela nos ensina que é possível estar imersa nas ocupações externas, mas com o espírito voltado para dentro, em oração constante. Isso é viável, afirmava ela, e ao experimentarmos isso, uma paz profunda invade a alma, espalhando-se gradualmente pelo corpo. Muitos acreditam que tal silêncio é reservado apenas a monges ou contemplativos, mas que erro! Todos nós, leigos ou não, ansiamos por esses instantes de quietude. Bastam 5 minutos por dia para pausar, inspirar profundamente, fechar os olhos e reconhecer que não estamos sós. Deus mora em nós, em um cantinho da alma onde tudo renasce, e dali emana uma vitalidade que revitaliza até o mais cansado dos corpos. Se o silêncio fosse prescrito como remédio nas farmácias, veríamos milagres cotidianos, mais poderosos que muitos tratamentos modernos. Não se resume a calar a boca, mas a abrir espaço para que a alma se purifique, liberando tensões acumuladas. A pressão arterial diminui, a mente ganha clareza e a energia flui com harmonia. Santa Teresa, sem os aparatos da ciência de hoje, possuía uma sabedoria espiritual que ilumina nossos caminhos. Esse silêncio não é o fim da estrada, mas o próprio trajeto rumo à escuta atenta, à comunhão com o divino e à cura integral. Deus age ali, não com estrondo ou pressa, mas com a ternura de quem acaricia a alma e, por meio dela, renova toda a existência. Essa sabedoria ganha vida não só em conceitos, mas em testemunhos reais que Santa Teresa compartilhava com suas irmãs para fortalecer a fé. Ela narrava milagres vividos por outras religiosas, sinais sutis de Deus em meio a sofrimentos ou enfermidades, não para causar admiração, mas para provar que as promessas da fé se concretizam na prática. A restauração da alma e do corpo não é utopia, mas realidade palpável quando nos abrimos ao agir divino. Entre esses relatos, o dela própria brilha com força transformadora. Desde a juventude, sua saúde era delicada. Aos 20 anos, uma paralisia a levou à beira do abismo. Por dias, o corpo recusava-se a obedecer, sem andar, sem se mexer, sem nutrir-se. No entanto, na escuridão dessa provação, surgiram os primeiros raios de uma união profunda com Deus. O que aparentava ser o fim, revelou-se o alvorecer de uma mudança radical. Santa Teresa declarava que aquela doença não fora maldição, mas chamado ao despertar espiritual. Pela fraqueza da carne, seu espírito se robusteceu, mostrando-nos que a restauração divina vai além da cura física. Ela penetra todas as camadas do ser. Quem é tocado por Deus não apenas se sente melhor, enxerga o mundo com novos olhos, ama com generosidade maior e caminha com sentido profundo. Há um divisor de águas nessa graça, e Santa Teresa a viveu e proclamou com autoridade de santa. Além de sua história, ela acolhia confissões de almas aflitas que buscavam orientação. Um caso que a tocava especialmente era o de uma jovem freira mergulhada em desespero absoluto. Sem apetite, sem palavras, seu corpo definhava sem explicação médica. Santa Teresa não a julgou nem a encaminhou a especialistas. Em vez disso, a envolveu em um abraço maternal e a guiou à capela. Ali, pediu-lhe apenas que respirasse em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Dias se passaram sem alívio visível, mas no 4º dia, lágrimas jorraram, seguidas de confissão sincera. Aos poucos, a força retornou, e semanas depois, o corpo se reergueu. Deus não curou primeiro a carne, observou Teresa. Tocou a alma, e o resto seguiu.
Tais experiências valiam mais para ela que debates doutrinais, pois revelavam um modo gentil e profundo de Deus agir, especialmente quando encontra corações receptivos. Nenhuma terapia cura quem fechou as portas da vida, mas uma alma rendida libera reservas insuspeitadas no corpo. Outro relato que ecoava em seu coração era o de um padre idoso, exaurido após anos de serviço pastoral. Uma depressão sombria o consumia, levando a perdas de peso, dores sem causa e fracassos nos cuidados médicos. Enviado ao convento de Teresa para descanso, ele recebeu não diagnósticos, mas silêncio partilhado, orações em conjunto e permissão para desabafar em pranto. Deus às vezes desmonta tudo para edificar o novo, confidenciou ela. 1 mês bastou para que o vigor espiritual renascesse, seguido pela recuperação física. Ele voltou a celebrar a Eucaristia, a ouvir confissões e a andar com leveza. Ninguém decifrava o mistério, exceto Teresa, que via na alma regenerada a fonte de vida para o corpo. Esses sinais transcendem a mera lógica da medicina, não a contradizendo, mas a elevando com a ação do Espírito. E que dizer da elevação da Eucaristia, esse momento sagrado na missa em que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Santa Teresa contemplava ali uma restauração antecipada. Ao erguermos os olhos para o ostensório elevado, não é só o olhar que se eleva, mas a alma inteira, recebendo a graça que fortalece o frágil e ilumina o abatido, unindo-nos em mistério aos céus e renovando corpo e espírito na presença real do Salvador. Imagine por um momento. E se o segredo para curar não estivesse apenas nas mãos dos médicos, mas no toque suave de Deus em nossa alma mais profunda? Santa Teresa de Ávila nos convida a essa descoberta, uma jornada que desperta a curiosidade e emociona o coração, mostrando como a restauração verdadeira nasce do interior e irradia para todo o ser. Em meio a tantos desafios da vida, Teresa percebia que os remédios e cuidados eram essenciais, mas insuficientes sem a intervenção divina no mais íntimo do nosso ser. Quando o espírito sofre feridas invisíveis, mágoas, medos ou pecados acumulados, o corpo ecoa esse sofrimento em dores e fraquezas. No entanto, ao ser tocada pela graça de Deus, a alma se renova e tudo se alinha em harmonia perfeita. Pense nos testemunhos de hoje. Quantas pessoas, após momentos de oração intensa e sincera, superam amarras emocionais profundas, libertam-se de vícios que as aprisionavam ou até veem desaparecerem sofrimentos físicos que pareciam incuráveis? A ciência chama isso de efeito psicossomático, um mistério da mente e do corpo interligados. A fé, porém, o celebra como um dom gratuito de Deus, uma graça que transcende explicações humanas. O nome pouco importa. O que conta é a realidade transformadora que Santa Teresa presenciou tantas vezes em sua vida e em sua comunidade. Mesmo quando a cura corporal não chegava por completo, Teresa via uma restauração ainda mais luminosa, a paz que vem do alto. Irmãs que enfrentavam doenças graves, caminhando para o fim da vida terrena, não se deixavam abater pelo desespero. Em vez de lamentos, elas exalavam uma serenidade profunda, um brilho nos olhos que revelava uma presença interior invencível, capaz de eclipsar qualquer agonia física. Para Teresa, essa tranquilidade era o sinal mais eloquente de que Deus havia tocado o coração, provando que a paz espiritual é uma força eterna, mais poderosa que qualquer tormento passageiro. Com intensidade pastoral, ela nos ensina que essa paz não surge por acaso. Ela brota da preparação amorosa da alma, de um espaço aberto onde o Senhor pode entrar e reordenar tudo. Por isso, em seu convento, o cuidado ia além do visível.
Quando uma irmã era tomada por tristeza ou enfermidade, não bastava o atendimento médico. Cercavam-na com orações fervorosas, ofereciam-lhe os sacramentos com ternura e falavam-lhe palavras de encorajamento e afeto. Sabiam que toda verdadeira restauração inicia-se no amor. Aquele amor divino que, sendo autêntico, nem sempre elimina a dor, mas sempre a transfigura, convertendo-a em oportunidade de crescimento espiritual. Esse amor de Deus, acolhido com humildade, penetra nas camadas mais ocultas, revitalizando o espírito e, aos poucos, trazendo alívio ao corpo. Como um pastor amoroso, Teresa nos exorta: abramos nosso interior a essa graça. Por que nos contentamos com mudanças superficiais, ignorando o chamado para que Deus penetre em nossas profundezas? Sua experiência nos convida a uma confiança radical. Quando o Senhor restaura a alma, o corpo encontra repouso. Quando ilumina o espírito, a carne se ergue renovada. Nenhuma técnica humana pode rivalizar com esse mistério. Nenhuma ciência substitui o poder da graça que opera em silêncio. E aqui, nessa dinâmica de renovação, emerge a imagem da semente que Santa Teresa tanto amava. Não mera poesia, mas um símbolo vivo da criação divina, onde o pequeno e humilde carrega o potencial de uma vida abundante. Toda semente plantada por mãos de Deus pulsa com o dinamismo da restauração, convidando-nos a uma reflexão mais profunda. Mas surge então a questão que toca o cerne de nossa fé. Como acolher essa semente para que ela frutifique em nós? Teresa era clara. Conhecer sua bondade não basta. É preciso um coração receptivo, pronto para o milagre. Primeiro, cultivemos a disposição interior, limpando o solo da alma de espinhos como ruídos do mundo, rancores guardados, orgulho ou temores paralisantes. Recebamos essa semente não como um acessório em nossa rotina agitada, mas como entrada em um processo sagrado, com fé viva, gratidão transbordante e reverência filial. Santa Teresa falava do santo temor, não um pavor servil, mas um respeito amoroso pelo que emana do Criador. Abra-se ao dom com simplicidade. Não indague o como ou o quando, apenas diga sim ao Senhor. Esse sim desata as correntes, pois Deus não força portas, Ele espera nosso convite para fluir e transformar alma, corpo e toda a existência. Em seguida, envolva-se no silêncio recolhido, não um vazio estéril, mas uma quietude do coração que se torna terra fértil. Teresa ensinava que a semente do alto não viceja em solos dispersos, cheios de ansiedades e distrações. Antes de qualquer recepção, ofereça a Deus um instante de pausa interior, um suspiro de entrega, um fechar dos olhos para o essencial, sinalizando que há um lugar preparado para sua ação. Por fim, abrace a perseverança, pois o reino de Deus se desdobra como as estações da natureza, requer tempo e paciência. O Senhor age nas sombras, tecendo maravilhas invisíveis, e nem sempre os frutos aparecem de imediato. Muitos desanimam ante o silêncio aparente, mas a alma confiante continua a semear, a nutrir com oração e a aguardar com esperança. Essa é a essência da fé, crer além do que os sentidos captam. E para aprofundar essa reverência pela semente divina, pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa. Ao erguer o pão que se torna corpo de Cristo, o sacerdote nos convida a um instante de adoração silenciosa, onde nossa alma se eleva ao encontro do Salvador. Ali, como em uma semente eterna, recebemos a graça restauradora que nutre o espírito e fortalece o corpo, unindo-nos ao mistério pascal com um amor que cura as feridas mais profundas. Que possamos viver isso com o mesmo zelo de Santa Teresa, permitindo que o Senhor plante em nós a vida plena.
Você já parou para pensar no que acontece no silêncio do seu coração quando tudo parece estagnado? Imagine uma semente, pequena e frágil, enterrada na terra escura, aguardando o momento certo para romper e florescer. Santa Teresa de Ávila nos convida a essa imagem viva, não como uma metáfora distante, mas como um chamado pessoal para descobrir a restauração que Deus planta em nós, no corpo, na mente e na alma. Vamos mergulhar juntos nesse mistério de confiança e transformação, porque o que parece parado pode ser o solo fértil onde a graça opera com paciência infinita. Santa Teresa experimentou isso em profundidade. Houve épocas em sua vida em que o deserto espiritual se estendia por dias intermináveis, semanas de aparente vazio, meses em que o progresso parecia uma ilusão. No entanto, ela não desistia da oração. Recebia o que Deus lhe oferecia, mesmo quando o coração se calava, porque compreendia que a alma, como as estações da natureza, passa pelo inverno rigoroso. Ali, sob o frio aparente, a semente permanece viva, pulsando com a promessa de uma primavera que chega no tempo de Deus. Essa perseverança nos ensina a não medir o amor divino pelos nossos sentimentos. A fé é o regador que mantém a esperança, mesmo na aridez, nutrindo o que os olhos não veem. Mas essa semente não brota sozinha. Ela clama por uma resposta ativa, por gestos que a acompanhem e a fortaleçam. Orar é essencial, sim, mas Deus nos convida a ir além, a traduzir a graça em ações concretas. Se Ele sussurra uma orientação, responda com o corpo e o espírito. Adote uma rotina que cuide da saúde. Escolha alimentos simples que honrem o templo que é seu ser. Cultive disciplinas que edifiquem o interior. Santa Teresa insistia que agir é a linguagem do amor verdadeiro. Quando recebemos algo sagrado, nossa vida inteira, corpo, mente e alma, deve ecoar em coerência. Aceitar essa semente é declarar a Deus: estou aberto à tua obra transformadora. E cada passo pequeno nessa direção já é um milagre sussurrado, uma vitória que reconquista o que o cansaço havia roubado. Proteger essa semente é o próximo passo vital, pois o mundo espiritual, como na parábola do sembrador, está cheio de perigos sutis. Há aves que roubam as palavras da esperança, espinhos de distrações que sufocam o novo, pedras de rigidez que bloqueiam o crescimento. Santa Teresa nos orienta a vigiar o jardim da alma com carinho, através da confissão frequente, que limpa as ervas daninhas, da leitura espiritual, que nutre as raízes, de hábitos diários que sustentam a chama da fé. Ela via o interior como um jardim delicado. Sem cuidados, a maleza invade e a semente, embora não morra, para de se expandir. Se essa mensagem tocou você, não a deixe escapar. Volte a ela todos os dias. Regue com uma oração breve, uma afirmação de confiança, um gesto de amor ao próximo, e veja como a vida começa a brotar em cores inesperadas. E quando o florescimento chega, não guarde para si, compartilhe o fruto, pois a graça de Deus é generosa por natureza. Santa Teresa vivia isso com alegria contagiante. Toda graça recebida em seu coração transbordava em cartas cheias de fervor, em conversas na comunidade, em testemunhos que acendiam outros corações. Receber a semente da restauração não é um presente egoísta, é um chamado para ser luz. Seu corpo revigorado, sua energia renovada, sua alma inflamada de paz, tudo isso pode iluminar caminhos alheios, inspirando quem caminha ao seu lado a buscar o mesmo doador. Por fim, o agradecimento é o sol que faz tudo vicejar com mais vigor. Santa Teresa nunca omitia essa prática, mesmo nos vales da dor, da doença ou da incompreensão. Ela sabia que uma alma grata se abre como uma flor ao amanhecer, pronta para receber mais.
Na terra da gratidão, a semente não só cresce, mas multiplica sua beleza. Assim, acolha essa semente com humildade que se curva ante o mistério divino, silêncio que escuta sua voz, perseverança que não desiste, coerência que une palavras e atos, vigilância que protege o tesouro, generosidade que doa sem medida e gratidão que multiplica bênçãos. Não é um caminho árduo, mas profundo, onde o pequeno, vivido com seriedade, revoluciona o vasto. Santa Teresa nos legou não receitas prontas, mas um itinerário de entrega total, onde a semente se torna promessa viva, à espera do seu sim para eclodir. Pergunte a si mesmo: estou disposto a deixá-la crescer? Deus cuida do milagre, você de abrir o coração. E o que parecia impossível, restaurar o corpo exausto, reacender a vitalidade, despertar a alma adormecida, florescerá no segredo, com uma força que transforma realidades. Essa obediência que Teresa tanto prezava vai além do espírito. Ela abraça o corpo como parte inseparável da jornada. O corpo é templo do Espírito Santo, instrumento da graça e solo onde Deus semeia sua presença. Obedecer a ele significa incluir o físico nessa dança sagrada, sem separá-lo da fé. Hoje, é fácil divorciar a oração das ações do dia a dia. Participamos dos mistérios divinos, mas negligenciamos o corpo com excessos, cansaço acumulado ou descuidos que o enfraquecem. Para Teresa, isso era inconcebível. Quem ama a Deus deve zelar pelo que ele confiou, com reverência profunda, não por orgulho, mas por gratidão ao Criador que nos formou com esmero. Essa obediência se revela no descanso que restaura, na alimentação que nutre com simplicidade, na moderação que equilibra, no silêncio que acalma, no labor oferecido com amor. Santa Teresa, imersa na contemplação, honrava os gestos cotidianos: varrer o chão, preparar a mesa, caminhar com propósito, cuidar dos doentes. Para ela, tudo isso era oração feita carne. Se for por amor, dizia, limpar o pó é tão santo quanto se aproximar do altar. E aqui, permitam-me adicionar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na missa onde o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, erguidos como oferta suprema. Santa Teresa contemplava isso com o coração ardente, vendo na hóstia elevada não só o mistério da encarnação renovado, mas um convite à nossa própria elevação. Assim como Cristo se oferece inteiro, nós somos chamados a erguer nosso corpo e alma em resposta, unindo o ordinário ao eterno, o frágil ao divino. Que essa visão nos inspire a viver cada dia como uma elevação pessoal, onde o sagrado permeia o concreto. Você já parou para pensar como seu corpo, esse companheiro fiel de todas as horas, pode ser o palco vivo da sua fé? Imagine se cada gesto seu, um passo dado com propósito, um descanso merecido, um olhar sereno, se tornasse uma ponte para o céu, uma forma profunda de dizer sim a Deus. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria iluminada pelo Espírito, nos convida a essa descoberta. Obedecer não é só com o coração, mas com todo o nosso ser. Vamos mergulhar juntos nessa jornada, onde o corpo se revela como instrumento sagrado de graça, e ver como isso pode transformar a nossa vida cotidiana em uma oração encarnada. Santa Teresa, em sua vida de contemplação profunda, entendia que a obediência a Deus não se limita ao espírito, ela se estende ao corpo, tornando-o um canal de restauração divina. Não se trata de igualar todos os atos, mas de reconhecer que, quando motivados pela obediência amorosa, até os gestos mais simples se elevam a atos de graça.
Ela vivia atenta às necessidades do corpo, sabendo discernir o momento certo para repousar, para se esforçar, para jejuar ou para suspender o jejum por fraqueza. Nunca impunha penitências que arriscassem sua saúde, nem se rendia à preguiça. Caminhava nessa linha fina do discernimento, que é, em si, uma expressão de obediência. E nisso reside um mistério espiritual. Ao ordenarmos nossa vida corporal, ordenamos também a alma, refletindo assim o amor de Deus por nós. Pense no corpo como morada do Espírito Santo, um templo criado com ternura infinita por aquele que nos chama filhos. Se cremos nisso, como podemos tratá-lo como algo descartável? Honrá-lo é obedecer, é viver com coerência, permitindo que nossos gestos comuniquem a fé que professamos. Santa Teresa zelava pela compostura, pelo tom da voz, pela postura na oração. Não por rigidez formal, mas porque compreendia que o corpo ora. Uma genuflexão atenta é uma declaração de amor. Um olhar tranquilo pode transmitir consolo. O jeito como comemos, dormimos ou nos relacionamos revela quem governa nossa existência. Em uma de suas cartas mais pessoais, ela alertava: há almas que parecem rezar com palavras belas, mas seus corpos as traem, mergulhados em descuidos, excessos, gritos e gestos rudes. Para ela, a obediência verdadeira transparece no corpo, pois uma alma submissa a Deus não pode habitar um corpo em rebelião constante. Essa visão nos enche de uma pastoral ternura. Deus deseja entrar em cada parte de nós, tocando músculos, pele e sangue de modo real e profundo. Ao cuidarmos do corpo com gratidão, estamos dizendo sim à sua vontade amorosa, transformando-o de mero instrumento em espaço de fidelidade. Santa Teresa nos ensina que o corpo pode se tornar pretexto para a desobediência. O demônio, dizia ela, muitas vezes se disfarça de cansaço. Quantas vezes justificamos a falta de oração ou caridade com uma fadiga imaginária, quando na verdade é tibieza espiritual? A obediência corporal exige honestidade no discernimento. Estou descansando por necessidade ou fugindo do chamado? Comoi-o com gratidão ou ansiedade? Me movo para servir ou me distrair? Cada gesto carrega uma raiz espiritual e Teresa nos convida a lê-los com olhos profundos, cheios de luz divina. E aqui, permitam-me uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Quando o sacerdote eleva a hóstia, nosso corpo responde com reverência. O joelho se dobra, os olhos se erguem em adoração, unindo-se ao mistério em uma obediência corporal que ecoa o Eis-me aqui de Maria. É um instante em que o corpo não só ora, mas se prostra ante o Rei, recebendo graça que restaura e fortalece, convidando-nos a elevar nossa vida inteira em oferta santa. Transitando para o coração dessa mensagem, vemos que a semente de restauração plantada por Deus não brota em um corpo desordenado. Ele se torna solo instável, impedindo a graça de fluir. Por isso, o caminho de cura inclui obedecer no corporal, mudar hábitos nocivos, adotar rotinas simples e saudáveis, mas, acima de tudo, aprender a escutar o corpo como se escuta a voz de Deus. Santa Teresa não ignorava suas dores, oferecia-as, mas sabia quando parar. Obedecer não é martírio sem fim, mas sintonia com o que o Senhor deseja no agora. Se Ele pede repouso, obedecer é repousar. Se pede movimento, é se levantar. O corpo participa dessa escuta, tornando cada respiração, cada passo, uma oração se-nascida da obediência. Essa perspectiva revoluciona nossa caminhada cristã, indo além de meros deveres para habitar o corpo como território de lealdade.
A forma como dormimos, respiramos, trabalhamos ou nos movemos pode se tornar oração viva. Teresa não era autora de tratados médicos, mas sua vida proclamava: quem vive em Deus cuida do que Ele nos confiou, começando por si mesmo. A restauração plena que anelamos desde o início dessa reflexão não se completa sem incluir o corpo no processo. Deus quer habitá-lo de verdade, através de gestos obedientes que florescem em visível transformação. Não busquemos perfeição física, Teresa nunca o fez, mas coerência. O corpo não é inimigo, mas aliado. Não há parte de nós que Deus não queira santificar. Quando Ele chama, espera a resposta total, alma e corpo em harmonia. Essa é a obediência autêntica, e nela a restauração deixa de ser só promessa para se tornar realidade cotidiana. Para Santa Teresa, a ressurreição não é apenas um evento futuro, a esperança de vida eterna após a morte. É também uma graça diária, que brota quando alma e corpo se unem em obediência, florescendo em cada gesto como sinal do ressuscitado que vive em nós. Você já parou para pensar como, no meio do seu cansaço diário, algo profundo pode brotar de novo, como uma semente que insiste em florescer mesmo na terra mais árida? Imagina essa força invisível, essa graça que transforma o ordinário em milagre, convidando você a experimentar a ressurreição não como um evento distante, mas como um sopro vivo no coração. Para Santa Teresa, essa ressurreição cotidiana era o pulsar da vida em Deus, um renascer que começa no instante em que nos rendemos à sua vontade amorosa. Essa semente que Deus planta em nós vai além da cura passageira do corpo ou da alma ferida. Ela é o mistério da ressurreição encarnado, um eco do Evangelho onde a morte não tem a última palavra. Pense na semente. Ela mergulha na terra escura, parece desfazer-se por completo, sufocada pelo silêncio e pela pressão. Mas é exatamente nesse aparente fim que o milagre irrompe. Da escuridão surge o broto tenro, impulsionado pela mão invisível do Criador. Assim, é a alma que se entrega a Deus. Mesmo quando tudo ao redor grita derrota, ela pode desabrochar em plenitude, cheia de luz e vigor. E o corpo, alinhado ao ritmo da criação divina, começa a receber uma vitalidade renovada, como um jardim regado pela providência eterna. Santa Teresa vivenciava isso em cada recanto de sua jornada terrena. Nos dias de exaustão que a consumiam, quando o corpo fraquejava e o espírito se curvava, ela descobria uma energia que não brotava de suas próprias forças, mas de um nascimento interior, como ela mesma descrevia com tanta ternura. Essa graça não era um vislumbre fugaz, mas o fruto maduro de uma existência enraizada em Deus, nutrida pela oração fervorosa, banhada no silêncio contemplativo, robustecida pela obediência humilde. Ela não perseguia a ressurreição como um troféu distante, mas a acolhia como o fluxo natural de quem caminha em intimidade com o Espírito Santo. Essa união não apenas sustenta, ela transfigura, convertendo cada amanhecer não em mera sobrevivência, mas em uma chance sagrada de renascer, de erguer-se com asas de esperança. Longe de ser uma sonhadora ingênua, Santa Teresa conhecia as sombras profundas da existência, as noites escuras que envolvem o coração, as crises que abalam as fundações, os sofrimentos que tornam o mundo um enigma doloroso. No entanto, sua fé, forjada no fogo da experiência, a ensinava que Deus faz nascer rosas entre as cinzas, que um gesto simples de confiança pode virar o destino para a luz da vida eterna. Por isso, cada escolha conta como um ato de fé, a respiração pausada em gratidão, o alimento partilhado com alegria, o instante de quietude que acolhe o divino, a prece que sobe do mais íntimo do ser. Tudo isso são sementes lançadas no solo fértil do coração, participando do grande mistério pascal da ressurreição de Cristo. Não espere por transformações clamorosas. A ressurreição diária se revela aos poucos, em sutilezas que tocam o espírito com delicadeza.
Não há fanfarras ou holofotes, apenas o alívio sutil do peso que se dissipa, a melancolia que perde seu domínio, o corpo que ganha leveza inesperada, o olhar que reacende com brilho celestial. É uma restauração velada, mas autêntica, como o alvorecer que se insinua antes de iluminar o horizonte. A semente, nesse sentido, não é mero emblema imóvel. Ela nos lembra o processo paciente da graça, que exige cultivo, confiança e vigilância amorosa. A fé não cobra frutos imediatos. Ela nos convida a persistir na semeadura, dia após dia. Santa Teresa encarnava essa perseverança. Orava mesmo sem sentir o fervor, servia apesar do esgotamento, escrevia com o corpo em agonia, e com o tempo tudo reverdecia em beleza. Essa ressurreição é, acima de tudo, uma postura diante da vida, um sim corajoso ao chamado de Deus. Suas palavras ecoam como um bálsamo eterno. Nada te turbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Não são apenas palavras de conforto, são um manifesto de vitalidade proferido por uma mulher que atravessou enfermidades lancinantes, oposições ferozes e as trevas espirituais mais densas, para proclamar que cada aurora é um convite a recomeçar ao lado do Senhor. E esse recomeço transcende o plano espiritual, derramando-se em mudanças palpáveis. A maneira de andar ganha firmeza, a voz ressoa com paz, a respiração flui em harmonia. Não porque os desafios desaparecem, mas porque a fonte, agora, é o amor inexaurível de Deus. Como ela afirmava, a alma que se dessedenta nessa fonte divina nunca mais anseia pelas águas passageiras do mundo. Isso é a essência da ressurreição, uma vida saciada no eterno. Acessamos essa graça retornando ao essencial, ao humilde, à semente plantada em silêncio. Não se trata de gestos grandiosos, mas de infundir amor no que é pequeno e cotidiano, com fidelidade diária e abandono confiante. Santa Teresa repetia com convicção: a perfeição não está em fazer muitas coisas, mas em amar muito. Quem ama assim, mesmo prostrado pela fadiga, pela doença ou pelo desânimo, já se une ao mistério da vida nova em Cristo. E aqui, permitam-me uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento, revelando aos fiéis o corpo e o sangue de nosso Salvador ressuscitado. É como se nessa elevação contemplássemos a semente da redenção plenamente florescida, o pão simples transubstanciado em presença viva, elevando-nos do pó da terra à glória do céu, convidando cada um a uma ressurreição interior que nos une ao coração de Jesus de forma íntima e transformadora. Essa é a exortação que ressoa de Santa Teresa para nós hoje. Não postergue a vida ressuscitada para um futuro ideal. Abrace-a agora, tocado pela graça misericordiosa. Erga-se mesmo na dor, sorria apesar do esforço, respire fundo em pleno vendaval, pois cada um desses atos é uma semente confiada ao Pai, destinada a frutificar em abundância. Ela não nos legou meras palavras, nos ofereceu seu testemunho vivo, provando que nas adversidades mais cruéis, o espírito unido a Deus desabrocha em esplendor, e o corpo, por mais frágil, reflete essa eflorescência radiante. Os que a observavam, mesmo em sua fragilidade física, se maravilhavam com a serenidade de seu rosto, a solidez de sua mensagem, o fulgor que emanava dela. Essa luz não era fruto de sua tenacidade humana, mas da ressurreição cotidiana operada por Deus em seu ser. E esse mesmo dom está ao seu alcance, caro amigo. Basta abrir o coração em simplicidade e confiança. Você já parou para imaginar que neste exato momento Deus está pronto para plantar algo novo em você? Não é uma ideia distante, nem um sonho para o futuro. É uma realidade que pode brotar hoje se você se abrir para ela.
Vamos mergulhar juntos nessa jornada de fé, inspirados pela vida de Santa Teresa, e descobrir como o pequeno gesto de confiança pode transformar seu corpo, sua alma e sua caminhada com o Senhor. Pense nisso. Acreditar que o Pai pode iniciar uma obra de renovação agora mesmo, sem adiar para amanhã. Quando você escolhe nutrir essa semente divina, protegendo-a com orações sinceras, vivendo em obediência amorosa e cultivando um coração generoso, algo extraordinário acontece. Seu corpo começa a absorver essa vida fresca, essa graça que flui do alto, porque a promessa de Deus não é mera palavra ao vento, ela é viva, concreta, já realizada em Cristo. Toda vez que você persiste na fé, mesmo quando o mundo tenta puxá-lo para o abismo, toda vez que opta pelo bem, apesar da fraqueza que sente, toda vez que se levanta após uma queda, aí está a ressurreição pulsando em você. É um renascer diário, sutil, mas poderoso. Santa Teresa viveu exatamente isso, dia após dia, transformando sua fragilidade em uma chama inextinguível de amor divino. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez uma simples imagem de semente tenha despertado em você uma curiosidade profunda sobre si mesmo, sobre como o Senhor age no íntimo do seu ser, restaurando o que parece perdido. O que começa pequeno, quando abraçado com confiança, penetra nas camadas mais profundas da existência, curando feridas antigas e reacendendo esperanças. Agora, permita que eu o convide a refletir com mais intensidade sobre esse processo. Santa Teresa nos guia nesse caminho, revelando que a restauração não surge como um raio do céu, mas como um florescimento paciente. Inicia-se na docilidade à vontade de Deus, ganha vigor no silêncio orante, se fortalece na comunhão com Ele e se revela, aos poucos, no vigor do corpo e na paz do espírito. O que parecia apenas uma figura poética torna-se uma verdade palpável, uma graça que Deus semeou em cada um de nós. Cuide dela com carinho e ela desabrochará em bênçãos inesperadas. E aqui vai uma reflexão que enriquece ainda mais esse mistério. Pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, aquele momento sagrado em que o sacerdote ergue o pão consagrado e nós nos prostramos em adoração ao corpo de Cristo. Nessa elevação, não vemos apenas um rito, contemplamos o próprio Senhor se oferecendo por nós, elevando-nos com Ele. É ali que a semente da ressurreição recebe o alimento supremo, unindo céu e terra no seu coração e convidando-o a uma união mais profunda que restaura tudo o que está quebrado. Cada respiração consciente, cada instante de recolhimento interior, cada ato de ternura para com o próprio corpo e alma torna-se então um eco dessa graça. Quando você acolhe o que Deus preparou, seja mudando um hábito cotidiano, elevando uma prece humilde ou tomando uma resolução no silêncio, tudo ao seu redor começa a reverdecer. Sua saúde ganha vitalidade, sua energia se renova, seu ânimo se eleva e sua capacidade de amar se expande como um rio de misericórdia. O essencial agora é que você agarre essa verdade com toda a força do coração. Guarde-a como um tesouro precioso. Regue essa semente com uma fidelidade amorosa, mesmo quando o barulho do mundo ensurdece, quando suas forças vacilam ou quando os frutos demoram a aparecer. Confie, pois o Senhor jamais abandona o que Ele mesmo plantou com tanto cuidado. E se a dúvida assaltar sua alma, retorne a essas palavras. Deixe que a voz de Santa Teresa, essa mulher que converteu sua vulnerabilidade em um fogo devorador de amor, ecoe em você. O corpo não é peso ou obstáculo, mas um santuário sagrado. A alma, quando se entrega a Deus, sustenta toda a existência, e você é chamado à plenitude, independentemente do que o mundo proclame.
Eu o abençoo em nome do Senhor, suplicando que essa semente plantada em seu coração não se perca no esquecimento, não se sufoque nas distrações, nem se desvaneça no desânimo. Que ela floresça abundantemente, produza frutos perenes e faça de você um testemunho vivo de que Deus continua a restaurar, a curar e a transformar vidas. Inscreva-se no canal se quiser que essa graça frutifique diariamente em sua jornada. Dê um like se compreendeu hoje que o Senhor opera também no que é humilde e pequeno. Ative o sininho para mais reflexões como esta e compartilhe este vídeo com quem precisa renovar o corpo e a alma. Até o nosso próximo encontro. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre você e lhe dê a sua paz. Amém.